A gente está no 6º capítulo do livro Os 4 Compromissos. E agora eu vou falar sobre o 3º e último caminho que os toltecas sugerem para que a gente atinja a nossa liberdade. E ele chama de o caminho dos mortos. Bom, morte é um assunto muito tabu, né? Mas vamos combinar que tá todo mundo morrendo. Você está morrendo. A gente tem muito medo de ouvir essa frase, mas a verdade é que você está morrendo. A cada passo que você dá, você está morrendo. E você pode morrer a qualquer instante. Você não tem garantia nenhuma que você vai acordar vivo amanhã. Você não tem garantia nenhuma que daqui a 1 hora você vai estar por aqui. Só que a gente vive como se a gente fosse imortal. Como se o tempo não fosse um recurso finito. Como um recurso irrecuperável. A gente age como se a gente tivesse todo o tempo do mundo. E a gente é tão mal educada com relação à morte, né? Eu acredito que seja o nosso maior medo mesmo. Final, seja a morte. Só que ela é a única certeza que a gente tem. É a única coisa que você tem realmente certeza que você vai morrer. Então, se eu tenho certeza que eu vou morrer, eu não deveria ter nada a temer. Porque ela é inevitável. Então, eu não deveria estar com medo da morte. Então, eu não deveria ter nada a temer. Na verdade, eu deveria já aceitar essa realidade. Eu vou morrer. E é tão engraçado porque ter essa certeza muda completamente a forma como eu vou agir no meu dia a dia. Eu lembro que quando eu li no Castanheda, né? Que o guerreiro da luz, ele tem que caminhar com a morte do seu lado esquerdo e de uma forma tão impecável, pronto para que a qualquer momento a morte saia do lado esquerdo e se posicione à sua frente para que ele faça a sua última dança. Então, se aquele último momento antes da morte aparecer foi impecável, isso mudou completamente meu jeito de ver a vida. Porque quando eu tenho... Isso não é diário, né? Mas quando eu me lembro dessa possibilidade de estar morrendo, eu começo a olhar com muita atenção para o meu dia. Se eu realmente gostaria de ter passado o meu último dia desse jeito. Do jeito, né? Isso fez com que eu revisasse uma série de questões, evitasse dormir brigada com as pessoas. Coisas simples, mas que ao mesmo tempo são muito poderosas para a nossa paz. Essa certeza que eu vou morrer. Isso é inevitável, eu vou morrer. E se eu vou morrer, eu não tenho nada a temer. E é muito interessante quando ele diz, e eu nunca tinha parado para pensar nisso, que a morte leva tudo. Tudo é da morte. O meu carro, a morte leva. Minha casa, a morte leva. Tudo a morte leva. Tudo é da morte. A hora que ela aparecer, ela vai tirar tudo de você. Só que você não pode impedir a morte de se manifestar. Então, é aceitar que tudo é impermanente. Tudo é impermanente. Porque a qualquer momento a morte pode levar. Então, antes de eu ter medo do ladrão, antes de eu ter medo de ser roubado, de ser passado para trás, de ser qualquer coisa, eu tenho que lembrar que a qualquer momento a morte pode tirar tudo de mim. E isso é um ótimo motivo para eu viver tudo isso de forma intensa, de forma profunda, né? Plena. A qualquer momento isso pode ir embora, porque a qualquer momento eu posso ir embora. Mas ao mesmo tempo, todo esse medo que eu tenho da morte, a partir do momento que eu vivo o sonho do planeta e não me vivo, eu já morri. Porque eu já fui tirada de mim há muito tempo. Eu já não vivo a minha vida há muito tempo. O que a morte vai tirar de mim nunca foi meu. Porque
Claro, né? Não tudo, mas muitas coisas que eu tenho eu nem queria ter. Nem são tão importantes assim. Então, quando a gente não se vive, a gente já morreu. Acho isso muito profundo, assim. E se a morte pode levar tudo, já que tudo é dela, né? Então, eu já podia entregar algumas coisas para ela. Eu já podia permitir que a morte ficasse já com alguns pesos meus. E é isso que essas escolas iniciáticas que usam essa ferramenta, esse exercício, essa vivência, elas fazem. A hora que eu me exponho à morte, e aí tem várias escolas diferentes, tem gente que tinha escola que enterrava a pessoa viva, tinha escola que deixava a pessoa na caverna não sei quantos dias, tinha escola que deixava a pessoa ou alguns exercícios simplesmente de imaginar a morte mesmo, imaginar que você morreu. Eu gosto muito de um exercício da Debbie Ford, de um dos livros das sombras dela, acho que é não lembro, acho que é o Encontro com a Sombra. É um que ela fala sobre a história, o segredo da sombra. E ela, quando ela te dá 1000 exercícios, quando não tem mais jeito, ela fala assim, se nenhum desses exercícios funcionou até agora, você vai fazer o seguinte. E eu adoro esse exercício. Você vai imaginar que você está escrevendo o discurso do seu velório. Porque nos Estados Unidos eles têm essa coisa de discursar no velório da pessoa, né? Subir lá no púlpito e discursar, falar sobre a pessoa que morreu. E se eu tivesse que ir lá discursar e falar sobre mim mesma nessa situação, o que eu falaria? Porque geralmente a gente fala bem, né? E conta um caso engraçado, que geralmente é isso. Para homenagear essa pessoa que foi embora. E escrever esse discurso é muito poderoso porque ele me traz, para mim, ele me trouxe muita consciência de algumas crenças limitantes que eu tinha e carregava comigo. Então é um exercício muito interessante. A gente vive uma cultura que que evita a morte, evita falar da morte. E vamos combinar que evitar de falar da morte acaba também colaborando com o sonho do mundo, porque ele me deixa mais ainda em estado de medo. E quanto mais estado de medo eu tô, mais vulnerável eu sou. E toda vez que a gente vai falar de morte, as pessoas já falam, ai, credo, bate na madeira, né? Já chega a uma conclusão que ela é inevitável. E quando eu não vivo a possibilidade da morte, eu não deixo nada morrer em mim. Acho que essa foi uma das reflexões mais profundas que eu tive sobre esse capítulo. Com exceção das da liberdade, que também foram bem profundas, mas é engraçado, porque enquanto eu não permito a morte, eu saio carregando um monte de coisa em estado vegetativo, sabe? De coma. Coisas que já deviam ter morrido e eu não permiti. Eu saio carregando assim, uma série de defuntos vegetativos atrás de mim. Coisas que eu deveria encerrar. E se eu não aprendo a deixar morrer as coisas, elas não se encerram dentro de mim. Eu tenho que às vezes deixar morrer, por exemplo, um diploma, uma carreira que eu inicialmente tentei, ou uma faculdade que eu fiz e não serviu de nada, e às vezes eu não deixo aquilo morrer. Eu não sou aquela profissão, eu não tenho mais. Às vezes eu não deixo morrer um casamento, eu não deixo morrer, não aceito um divórcio. Então aquilo não morre, eu saio arrastando aquele defunto atrás de mim, aquele ser vegetativo em coma induzido, sabe? A demissão de um emprego, eu não transiciono, eu fico lá naquela situação ainda, arrastando aquele emprego de 10 anos atrás, arrastando aquela situação, não deixo morrer, não parto para outra. Às vezes eu mudo de cidade, mudo de casa e não deixo isso acabar, sabe? Ou sou transferido profissionalmente para outra cidade, para outro departamento, e não aceito isso e não deixo morrer aquela outra situação. Então, não me preparar para a morte é também carregar um peso na minha vida que é morto,
mas que eu continuo acreditando que aquilo vive, eu mantenho aquilo respirando através de máquinas, né? De uma forma doentia dentro de mim. Então, se a morte leva tudo, que ela leve essas coisas também para começo de conversa. Leve essa vida que já foi, esse emprego que já foi, esse relacionamento que já foi, essa casa que já foi, essa infância que já foi, sabe? Que, claro, que fiquem as lições, que fiquem os aprendizados, que fique o que foi bom, mas que o resto vá embora. Que eu deixe ir, que eu deixe morrer, que eu viva o meu luto, se for o caso, mas que a gente não fique carregando aquilo pro resto da vida, não fique mantendo na nossa cabeça em coma induzido, sustentado por aparelhos, sabe? Sim, aquilo já foi, aquilo é história já, não é mais presente. E todas essas situações, elas só vão consumindo ainda mais energia nossa e nos impedindo de manifestar o nosso sonho pessoal, que é o que a gente veio falando todas essas semanas. Então eu queria deixar, para finalizar esse 6º capítulo, um exercício que eu gosto muito, que é você pensar o que você faria se você recebesse o diagnóstico de que você só tem mais 3 anos de vida. Eu acho 3 anos uma conta boa, porque assim, se eu falar que você só tem uma semana, você vai ter um acesso de porra louquice e vai ter vontade de fazer um monte de asneira. Então isso não vai ser sustentável. E às vezes até 6 meses, uma coisa assim, não é sustentável. Mas 3 anos é assim, eu tenho uma vida curta, mas ao mesmo tempo eu tenho que ser muito responsável por esse período, né? Eu não posso dar louca, mas eu já posso exorcizar um monte de coisa na minha vida. Então eu acho isso muito, muito coerente, muito saudável. Porque aí você começa a se dar conta que um monte de coisa não tá te ajudando em nada. E que se você só tivesse mais 3 anos, você já teria se desfeito dessas coisas. E eu lamento informar que eu não posso nem te garantir que você tem 3 anos. Na prática mesmo, não posso nem garantir isso. Mas vamos pensar que você só tem 3, né? Então, vamos pensar que você ainda tem 3. Vai que nem isso você tem. Então, esse é um exercício muito interessante. Porque ele faz a gente tomar atitudes muito pensadas, porque não dá pra estourar o cartão, né, sair viajar pelo mundo, né, pra muita gente, pra algumas até dá, mas pra todo mundo que dá, virar as costas pra todo mundo e sair andando, não dá, tem que ser um pouco mais responsável em 3 anos, né, você ainda sofre consequências em 3 anos. Então, eu acho esse um bom exercício. Bom, essas são as minhas reflexões do 6º capítulo. E eu queria muito ouvir as reflexões de vocês sobre tudo isso que eu falei nesses 4 áudios. Beijo a todos!